Bom, então vamos seguir com o nosso projeto, ou seja, com o nosso projeto, né, que a gente inicializou aí em PyQt 6, né, com o Qt Design. Então é o seguinte, pessoal, aqui a estrutura de pasta, tá? Eu já mostrei no vídeo anterior e a gente vai prosseguir daqui. Então, dentro da nossa UI, né, temos os nossos ícones, temos aqui os nossos arquivos, que é lá do nosso... os nossos arquivos de front-end, vamos dizer assim, que é o nossos UI, né, que é as nossas telas, que a gente criou lá no PyQt, ou seja, lá no Qt Designer, né? Então, estes arquivos. E eu já aproveitei, dei uma pausa e já adiantei aqui, já criei aqui na raiz os mesmos arquivos com os mesmos nomes dos nossos arquivos nas nossas telas, né? Então tá com os mesmos nomes, mas porém com a extensão py. Não tem nada ainda, certo? Que agora a gente vai passar para o nosso back-end, digamos assim, né? Que é a melhor, a forma certa da gente chamar estas partes. Front-end visível para o usuário, back-end é o que manipula o nosso front-end, né? Então, bacana. Então, temos aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa conexão com o banco de dados. Para isso aí, vamos importar, né? Então, import o que? O nosso SQLite, a gente vai usar o SQLite 3. Também vamos colocar aqui, né? From. Vamos pegar o nosso pathlib e vamos fazer o import do nosso path, não é isso? Então, bacana. Pessoal, eu trabalho com telefone também, então sempre vai estar... Eu esqueci de abaixar, sempre eu vou dar pausa aqui, tá? Para mim poder atender telefone, por aí vai. Então, eu vou pegar meu telefone que tem por aqui afora e vou silenciar ele. Então, já volto. Bom, de volta. Então, vamos continuar. E na verdade eu não posso silenciar ele, né? Eu tenho que deixar ele pelo menos no baixo, porque eu trabalho com 4 telefones, então sempre aí atento. Mas vamos lá. Vamos criar uma classe e esta classe vai chamar, por exemplo, o que? O nosso database, pode ser, né? Você pode colocar qualquer nome. E vou colocar connect, 2 pontos. Vamos criar o seguinte, vamos criar uma def, ela vai ser o nosso init, né? Que é o nosso construtor, digamos assim, para você entender. E sempre vamos passar self, 2 pontos, correto? O que a gente vai fazer aqui? Observe que ele já me mostrou um erro aí. Por quê? Porque eu preciso fechar alguma coisa aqui. Eu vou chamar uma função que a gente vai criar só em questão de erro, tá, pessoal? Então, eu vou chamar aqui uma que chama self, eu vou colocar desta forma e vou colocar ela como init e chamamos aqui o underscore desta forma e eu vou colocar 2. Pode ser 2? Creio que não, né? Um fica melhor para diferenciar, né? Então vou deixar desta forma e vou chamá-la como database. Depois a gente vai criar esta função, simplesmente para abordar estes erros aí, beleza? Então bacana aí. Só que observe que ela tá me dando erro também. Por quê? Porque como eu passei self lá em cima, eu preciso também passar self aqui e 2 pontos desta forma. Bom, neste caso, a gente pode fazer também, tem várias maneiras, tá, pessoal? Isso é porque eu estou criando a lógica. Eu poderia fazer toda a loja e colocar aqui e deixar o erro, mas para muitas pessoas aí, principalmente iniciante, vai ter problema mesmo acompanhando aqui na indentação. Bom, vamos entender isso aqui desta forma. Se, né,
vim aqui e colocar o mouse aqui em cima, ele me diz para desativar este erro, mas não é muito legal isso aí, beleza? Então por isso eu vou deixar desta forma, porque eu já tenho noção do nosso front-end, que a gente já criou todo o nosso front-end, né? Como eu mostrei aí, e a gente simplesmente agora vai criar o nosso script para interagir com o nosso front-end. Como a gente vai fazer isso aí? Então tá bom aí. Temos o nosso init. Cuidado com isso daqui, tá, pessoal? Com indentação, observe ali, tá? Faça certeza que a indentação tá correta e vamos prosseguir. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é fazer o setup do meu database. Observe aqui que a gente tem um DB, correto? O que essa pasta vai fazer? Ela vai criar o nosso arquivo de banco de dados e vai guardar ali dentro daquela pasta que é DB. Se eu quisesse colocar ela fora da pasta, mas aí fica muito bagunçado. Então é só questão de organização. Então eu criei esta pasta aí como DB, beleza? Então a gente precisa fazer, a gente precisa dizer para nossa classe que eu quero que cria dentro desta pasta. Então simplesmente passo aqui meu self ponto, vamos colocar pode ser DB, que é a nossa pasta. Eu sempre falo, tá, pessoal? Sempre especifica nome de pasta, de classe, de métodos, de função, de variáveis, conforme aquilo que você está relacionando ali específico. Por exemplo, eu coloquei o nome da nossa classe Database Connect, e é a conexão, a classe que vai fazer a conexão de dados com o banco de dados. Então eu coloquei Database Connect. Se você quiser colocar conexão de dados ou de banco de dados, problema de cada um que faça, mas presta atenção nisso aí. Quando a gente for chamar essas classes, se você criá-la com um nome e depois chamar com um nome diferente, você vai ter erros, tá? Então presta atenção nisso aí. Bom, então temos o nosso init, né? Vamos referenciar a nossa pasta. Então, nada mais do que passar o nosso caminho. Então já coloquei self db, que é a nossa pasta que está lá. Então já estou colocando toda uma sequência. Vou colocar underscore, né, que é a nossa pasta, e eu vou colocar folder. Você pode colocar qualquer nome, tá, pessoal? Eu vou deixar assim folder, que vai ser igual. Vamos passar o caminho. Como que eu faço aí? Aspas duplas, ponto, para entrar dentro da pasta. E qual é a pasta? DB, correto? Eis a questão. Preciso prosseguir. Eu preciso também passar o path desta pasta. Por que eu tenho que passar o path? Porque ali eu estou simplesmente criando uma variável e dizendo que eu tenho essa pasta ali dentro. Então eu quero o arquivo ali dentro. Então eu tenho que passar o caminho para chegar até ali. Então self.path, desta forma a gente pode colocar db também para ficar tudo igual, que aí eu estou especificando aquela pasta db. Então eu vou ter ali o arquivo que eu estou me referenciando e passando o path daquela coisa ali. Se você quiser colocar caminho, direção, o que seja, eu sempre coloco path, tá, pessoal? Então underscore, o path dela vai ser igual. Vamos, antes de prosseguir aqui, passar um caminho. Então a gente tem que fazer o seguinte: temos que formatar e passar ele como string, tá, pessoal? Como eu faço isso aí? F de formatar, tá aqui, ó, format, né? Mas a gente só abrevia, não tem problema nenhum. E a gente abre aspas. Quando eu abro aspas, eu estou inserindo uma string aí dentro, tá? Então eu vou criar aqui
Presta atenção neste passo aqui. A gente pode fazer desta forma. Eu vou colocar esta string como um dicionário. O que eu vou fazer com isso aqui? Self, ponto, vou passar o db underscore, a nossa folder, porque é lá dentro que eu quero. Então, eu deixo como que diga aqui... Se vocês seguem o meu canal, tem 35 anos que eu moro fora do Brasil. Então, algumas coisas eu tenho que pensar. Então, quando eu digo que este dicionário, então eu estou colocando esta pasta, este folder, dentro de um dicionário. Por quê? Porque quando eu criar mais, eu posso referir tudo dentro desse dicionário e especificar somente os dicionários, beleza? Mais à frente vocês vão entender. Então, dentro deste dicionário, eu vou passar a minha... O que, pessoal? Vamos criar o nosso banco de dados. Então, o que eu fiz ali? A gente criou a nossa classe. Dentro dessa classe tem uma função init, né? E dentro desta função a gente tem uma variável ali que está me referenciando a minha pasta, né? Por quê? Porque eu quero trabalhar aquela pasta ali. Dentro dessa pasta, a gente já está colocando um dicionário de bancos de dados. Por exemplo, se eu quiser criar outros bancos de dados separados dentro deste mesmo projeto, eu referencio simplesmente aquele dicionário que ele já sabe tudo que está ali, que está a pasta, está o caminho e por aí vai. Então vamos criar products. No meu caso, eu vou fazer desta forma, underscore db, para me saber que este arquivo é de banco de dados, a extensão ponto .db, não é isso? Por quê? Porque é o nosso arquivo de banco de dados, correto? Então, o que ele vai fazer? Quando eu rodar meu projeto, ele vai vir aqui dentro desta pasta e vai criar este banco de dados como DB. Observe que eu estou passando este array, este dicionário desta folder dentro de um dicionário. Por quê? Porque depois, se eu criar outros, eu só referencio o meu dicionário específico, beleza? Ok, prosseguindo. Tá vendo que tá tendo um monte de erro aí. Depois a gente vai consertar esses erros aí. Tá todo bagunçado aí o nosso código por enquanto. Por quê? Porque se eu vim aqui e bater aqui, ele tá me mostrando que a minha indentação é aqui, mas não é aqui. Por quê? Porque a gente tem que fechar este init aqui. Depois eu vou mostrar isso aqui. É até bom que eu faço desta forma aqui para vocês entender. Esta função aqui mesmo, ela está no lugar certo. Já estas linhas de código não tá. Quer ver? Eu vou tentar indentar aqui sem, mas não vai, porque está fora de... ele está mostrando um erro aqui que a gente precisa consertar. Vou deixar aqui até proposital aqui para vocês para vocês ver essa diferença aqui, beleza? Então vou colocar aqui aonde estava, com cuidado aqui. Ok, bom, seguiremos. Agora eu preciso dar um nome de uma tabela para este banco de dados, para este dicionário de folder que a gente acabou de criar. Por quê? Como eu disse, se eu quiser criar outros bancos de dados, outras tabelas, eu simplesmente referencio o meu dicionário e não criar aquele monte de código, duplicar código. Para que isso? Então, não tem necessidade. Então, vamos lá. Self, ponto. Como a gente vai colocar o nome da nossa tabela? Então, simplesmente eu coloco table
underscore e dou um nome. Eu vou deixar assim name, que eu já estou me referindo ali o nome desta tabela. Então, esta variável aqui vai armazenar o que? O nome da nossa tabela. Aqui, vamos dar um nome a essa tabela. E todas as vezes que eu for chamar, por exemplo, se eu coloco aqui tabela underscore estudante de tecnologia, por exemplo, vai ficar um nome deste tamanho. Se você quiser especificar, você pode abreviar, mas vamos supor, você é um iniciante, você coloca aquele pau de nome desse tamanho assim. Então você simplesmente chama esta variável que está referenciando o nome da nossa tabela, entendeu? Então vamos lá, vamos dar um nome para essa tabela. Essa tabela pode chamar qualquer coisa. No caso aqui eu vou colocar product desta forma, underscore master para ela. Não tem problema nenhum, pode colocar qualquer nome que você queira. Vamos chamar a nossa conexão, então self connection, vamos fazer desta forma, que vai ser igual a none. Bom, bacana. E vamos passar o nosso cursor, self.cursor, né? Epa, vamos aqui, cursor, isto. Opa, aqui também tem um R. Então, o nosso cursor vai receber o que? A gente pode deixar ele como none também, desta forma aí. Muito bacana. Então, já temos algo aí. Vou prosseguir sem fazer indentação nenhuma do nosso código, porque é muito importante você entender isso aqui, tá, pessoal? O que muita gente se engasga é nisto aqui, pessoal. Eu sempre falo nos meus projetos, programação em Python não é fácil. Eu vou quebrar a mentira de certos idiotas que tem por aí afora que fala que Python é fácil. É claro que se você for ali escrever Hello World é simples, é fácil demais, entendeu? Mas isto vai conforme o teu conhecimento. Você vai aprofundando na programação e ela vai se complicando como outra qualquer. Agora, o código, sim. A escrita do código é muito simples, fácil de entender. Mas isso não significa que o seu aprendizado vai ser fácil, criar um projeto super avançado, trabalhar com inteligência, com data science, né? Science, não é nada fácil. Conforme você vai aprofundando, né, o conhecimento, a lógica vai complicando tudo. Agora a escrita é mais fácil. Para que eu tô falando aqui assim para você entender? Talvez você vê aí na internet da vida, Python é tão facinho que você aprende em 2 meses e ganha um salário de 10 mil reais. Aqui embaixo está um link para você, só para te vender pacatela, tá, pessoal? Então, pensa no teu objetivo. Ok, bom, então, criamos aí. O que eu preciso fazer? Eu preciso inicializar este banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente self. Vou pegar o meu database. Neste caso aqui, a gente teria que criar esta função também. Mas vamos deixar por enquanto. Eu já posso chamar esta função. Então a gente vai pensar e vamos criar esta função que vai manipular todo o nosso banco de dados, a gente vai colocar ali os nossos tipos de campo, vamos criar a nossa tabela com esses
com essas colunas e os tipos e por aí vai. Por exemplo, produto nome, ele é um campo text, not null. A gente vai criar um price ou um preço, que ele pode ser decimal, porque se trata de casas decimais e por aí vai. Entendeu? Então, basicamente é isso aí. Então, vamos inicializar. Então, init, desta forma, underscore database, mesmo pode ser desta forma. E eu chamo esta função. Agora, a gente precisa criar esta função para a gente poder manipular os nossos dados, beleza? Todas as vezes, pessoal, quando eu estou criando projetos, eu gosto de buscar os dados primeiro para depois levar. Ou seja, para que você entenda, eu gosto de criar, né, a lógica de pesquisa no banco de dados para depois enviar esses dados. Entendemos aqui. Vamos lá. Vamos então criar. Eu posso fazer isso daqui para que vocês entendam. Aí vim cá embaixo e vamos criar a nossa função, né? Então, def no caso e não init. Vamos fazer desta forma. Bom, então já estamos chamando ela aqui e já estamos criando ela aqui. Bom, já dá para a gente fazer o seguinte, acabar com este erro aí. Bom, eu posso fazer isto aqui, refactory, ele não vai arrumar nada. Se você tiver o coisa aqui, você pode fazer isso também. Então, observe aqui, vamos aprender a indentar o código. Eu bati aqui, ele está me dizendo que a minha função tem que ficar aqui, correto, Ctrl o Z. Agora, os outros blocos, ele está me dizendo que é aqui, mas não é aqui. Vamos indentar este código aqui, desta forma, e vou fazer para os outros demais. Bom, pronto. Agora, observe isto aqui. Isto aqui está completamente fora da indentação e a minha função também está fora da indentação. Observe aqui, ó, que se eu pôr o mouse em cima, ele diz ali, ó, unexpected indentation. Isso está dizendo que a minha indentação ainda está fora da indentação em si, né? Então, o que acontece aqui? É muito importante que você aprenda a indentar estes códigos, tá, pessoal? Tem muitas formas. Você pode vir aqui e definir o bloco, pode pedir ele para fazer indentação, mas é bom você aprender esta maldade aí aqui no Python. O Python, a escrita do código é muito simples, mas ele é muito rígido neste ponto, principalmente de indentação. Você pode ficar meses agarrado num bloco de código por falta de indentação, porque dependendo do que você está fazendo, e principalmente se você fazer uma verificação, vamos supor, se você fazer 2 if dentro de um bloco, este hífen não vai entender que este bloco é diferente, você deixa ele fora da indentação, então ele não vai ler aquela coisa ali, então vai dar um erro e ele não vai te mostrar também que aquele bloco ali está fora de indentação, correto? Já aconteceu isso contigo? Então tá, bacana. Então, basicamente é isso aí. Epa, meu mouse tá loucão. Aqui, ó, então o nosso erro tá aqui e tá cá na indentação. Vamos prosseguir. Eu quero só deixar depois para corrigir este bloco de código aqui para vocês perceber isso aí, principalmente se você for um iniciante, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu preciso fazer aqui? Observe que a gente já está chamando ela aqui. Como eu disse, vamos criar esta função, então, para manipular isso aqui. Eu preciso fazer uma verificação. É muito importante se esta folder aqui, né, esta pasta,
e se o arquivo ali dentro já existe. Por quê? Porque se não existe, eu quero fazer uma verificação que cria ele para a gente, certo? Para você ter um banco de dados seguro, um sistema, uma lógica, você precisa fazer isso aí, tá, pessoal? Verifique se aquela pasta ou aquele arquivo existe. Por que a gente tem que fazer isso? Porque se por acaso você escreve uma lógica aqui para ele criar este arquivo todo bagunçado dentro do seu sistema, depois você pode fazer subir o teu projeto no GitHub e este arquivo pode estar salvo lá no seu Ignore ou coisa qualquer. E você fica perdidão, tá ligado? Então, é muito importante isso aí, tá, pessoal? Então, vamos verificar se este coisa não existe, se essa pasta não existe. Então, se ela não existe, vamos criar ela. Lembre que a gente já criou o nome dela lá em cima, a gente já tem todas as variáveis que tá aqui, ó. A minha folder tá recebendo aqui, né, no meu DB folder, tá recebendo a nossa pasta, o nosso DB pet tá recebendo o nosso dicionário de folder, né, de pasta, mais o nosso arquivo. Então a gente vai verificar estes dois caminhos aqui, tanto a pasta como o meu arquivo que está no path desta pasta, se existe. Então vamos fazer isso aí, vamos implementar a nossa lógica. Então vou chamar a minha folder, né? Vamos ver se ele vai puxar. Epa, o que eu estou fazendo aqui? A minha folder. No caso, a minha folder, no caso a gente colocou path, né? Então vou passar ele aqui. Então se a nossa folder path for igual, você pode colocar da mesma forma, mas porém sem o self, porque agora a gente vai criar uma variável para manipular isso aqui, se ele existe ou não. Este self que eu estou dizendo que é essa pasta mesmo, e este caminho vai estar aqui. Mas agora eu preciso criar uma variável para receber esta variável, tanto da pasta como o do nosso caminho, para a gente manipular se ele existe ou não. Aí vem uma verificação, if bababá, if bababá, o que você queira, e por aí vai. Então vamos criar isso aí. Então esta folder path vai receber o nosso path, e aqui eu vou especificar qual é o path da minha folder. O que a gente está recebendo aqui, ó, self_db underscore folder, né? Então a gente passa ela aqui. O que eu vou fazer primeiro de tudo aí? Vou especificar a minha folder e depois o meu path. Poderia copiar aquilo ali, mas não vou. Vou fazer aqui o passo a passo para que vocês vejam isso aí, beleza? Neste caso aqui, ó, ele pede aqui, ó, o args string path, e ele põe ali, ó, pure path subclass that can make system calls path represent a file system, e por aí vai. Bom, então vamos lá, sem delongas. Eu acho que eu estou explicando demais e falando demais. Então self ponto, qual é a nossa o nome da nossa pasta, o nosso DB, né? Se você quiser colocar aqui, ó, é simplesmente copiar aqui Ctrl o C desta forma e passa aqui, tá? Eu não gosto de copiar muito, para mim, bom, você que não tem conhecimento, tá, pessoal? Tenta não copiar, beleza? Por que não copiar? Para você treinar, e às vezes você escreve lá em cima de uma forma e depois você escreve outra de outra forma, e depois você copia aquela que está errado e vai só criando esses códigos errados. Depois te dá um problemão também. Isto para você que não tem conhecimento, beleza? Ok, então passamos aí. Vamos pegar o path da nossa variável, né? Ou seja,
caminho do nosso arquivo e vamos fazer a verificação nele também. Então, vou colocar, por exemplo, o que eu ponho aqui? A gente colocou folder, né? E aqui eu vou colocar, então, db_path, que vai ser igual contra o v, não é isso que a gente está chamando a nossa variável, ou seja, primeiro eu tenho que passar o path, então isso aqui simplesmente jogo dentro de variável, e aqui, ou seja, dentro de parênteses, dentro de parênteses, e passo aqui o meu path, ok? Então a gente já tem duas variáveis aqui para a gente manipular se este caminho existe e se essa pasta existe, ou seja, se eles não existem. Às vezes é ruim a gente que tem... Eu trabalho 35 anos na profissão, todo dia criando projeto, tá, pessoal? Então, não confunda o meu conhecimento com o teu e o teu com o meu, beleza? É difícil a gente passar o que a gente tem aqui. Às vezes eu estou escrevendo um código assim e conversando, eu estou falando uma coisa e fazendo outra porque já está automático aqui. Como a gente já criou o front-end, eu já sei tudo que eu preciso aqui. E é muito importante, você que é iniciante, fazer um rascunho. Por exemplo, se você me pedir para fazer um cadastro de cliente, eu sei que eu vou precisar de botões, vou precisar de input, vou precisar de label, vou precisar de funções, de classe, vou precisar de método, onClick, onChange. Então, se você me pedir isso, eu já tenho tudo aqui. Então, se você quer um cadastro de cliente, eu vou lá e tá falando alguma coisa e tá bem? Então, é basicamente isso aí. Ok, duas variáveis para a gente poder manipular se esses dois caminhos aí, tanto a folder e o nosso caminho do nosso arquivo DB, se não existe, então vamos criar ele para receber os nossos dados, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que a gente vai ter que entrar numa verificação? É aqui que entra. Então, if not. Eu já estou negando. Se fosse lá no React, eu ia colocar ali um ponto de exclamação, que é negando, né? A gente já faz a negação. Por quê? Porque fica mais fácil. Porque se eu colocar ali, se existe, aí depois tem que falar lá. E else not existe, faz outra coisa. Então, se você está duplicando o código e deixando o seu código sujo, então já faz a negação, que se já for negado, bom, para por ali, beleza? Então, if not folder, não é isso que a gente colocou? Então, passamos aqui o nosso folder path. Vamos iniciar pelo path, né? E colocamos aqui um ponto exists. Então, estou dizendo, se não existe, que faça o que? Faça algo. Que algo que eu quero fazer? Dois pontos. Vamos pedir que cria, né? Então, o meu folder path, não é isso? Vai receber um ponto makedir, que é criar aquele diretório que a gente não tem e vamos passar ele aqui. Chamamos esta função que faça isso, parents é igual a true, porque eu quero criar aquele local ali que a gente está especificando. Então, o makedir é criar aquele diretório, para depois a gente criar a lógica da nossa tabela e, bom, inserir lá dentro, beleza? Então, é muito bacana vocês entenderem isso aí. Mesma coisa a gente vai fazer para nossa... uma verificação para abrir esta pasta e a gente escrever este arquivo ali dentro. Então, como a gente faz isso aí? Então, eu vou pelo
path, porque acima a gente fez a verificação da folder, se ele não existe, então que cria aquela folder. E agora, o caminho dentro desta folder que eu vou inserir os meus dados, a tabela, com todos os nossos dados bacaninha lá dentro, então tem que fazer isso aí também. Na mesma sequência eu posso copiar isso aqui e posso fazer o seguinte. Vou indentar mais ou menos aqui que o nosso código tá todo, a indentação tá toda escalaprada. Eu tô deixando de propósito. Então, que caralho, né? Então, vamos fazer o seguinte, depois a gente mexe com isso aí. Vamos aqui então, if not, eu quero passar o que agora? O nosso DB, que é o nosso... O nosso... O que eu fiz aqui? Ctrl Z, ele só mostrou o meu DB path, que é o arquivo que vai estar dentro da nossa pasta, porque que eu estou dizendo, a folder path é a folder. Agora, o DB path é o arquivo que a gente vai escrever de dados dentro desta folder. Então, em cima eu estou falando, se essa folder não existe, que cria, certo? Se ela existe, ela vai ficar ali. E eu mais abaixo estou fazendo uma verificação. Se este arquivo não existe, que cria, para a gente inserir dentro da nossa pasta. Beleza? Então, nosso DBP, se não existe também, que faça o que? Ele vai abandonar aí e vai parar a nossa coisa aqui. Agora, você tem que entender isto aqui. Se este caminho desta pasta não existe, o nosso arquivo também não vai existir, beleza? Vou explicar isso aí. A gente pode fazer desta forma. Então, estou dizendo ali, se não existe o path, ele vai fazer o seguinte, ele vai abandonar ali, porque ele já está verificando em cima se essa pasta não existe. Bom, para por aí. E agora eu estou fazendo ali na mesma sequência o path. Então vai parar as duas execuções aí, beleza? Bom, agora eu faço daquela forma ali também. Eu peço aqui que with. Então ele vai verificar os dois, mas porém, se um daqueles ali não existir, principalmente a folder que a gente está fazendo lá, ele já para por ali. Agora, se tudo existe aí nestas verificações, eu posso usar o with com na tradução. Então vamos lá, vamos entender with o que? O nosso open, vamos pedir aqui um open e passamos o que? O nosso self desta forma, ponto db underscore o nosso path. Porque, como eu disse, se este path não existir, ele já para por aí. Agora, se ele já existe, ele vai abrir e vai inserir estes dados ali. Então, o nosso self db underscore path vai receber o que? Vírgula, entre aspas, a letra W. O que significa W? Write. O write é escrever estes dados ali dentro. Então, estou dizendo if open. Então, se a nossa pasta existe, se o nosso arquivo existe, with open este arquivo e escreva estes dados dentro do arquivo. Beleza? Então, muito bacana aí. 2 pontos. E eu vou colocar aqui simplesmente um pass para ele poder ir prosseguindo.
né? É o que a gente vai fazer agora. Agora você precisa pensar. Se você quiser colocar outras verificações, você pode usar isto aqui. Indentação, beleza? Vamos fazer o seguinte, observe aqui que eu vou trazer isto aqui mais para cá, porque eu tenho quase certeza que essa indentação é aqui assim. Essa daqui é do mesmo bloco, então colocamos ela aqui. Então para baixo a gente já não tem mais coisa nenhum, erro nenhum. E vou fazer o seguinte, estas verificações aqui já tá fora. Por que que tá fora? Observe isso aqui, a gente está criando duas variáveis aqui e você pode fazer assim também, ó, bateu aqui, esta verificação tá me trazendo para cá, mas eu tenho certeza que não é aí que ela entra, certo? Aqui a gente está chamando a nossa coisa aqui, né? A nossa função. E aqui que está o problema. Por quê? Aqui a gente está passando nosso self folder. Observe aqui que a gente está referenciando ela aqui. Bom, porém, se a gente prestar atenção aqui, a gente está com a indentação aqui. Vamos ver o que ele disse aqui. Então, ok. Então, tem um problema aqui. Qual é este problema? Se eu colocar aqui, ele vai dizer que def init is not defined. Por que não está definido? Vamos verificar aqui. Init, porque se trata de uma função e tem o espaço ali. Então, a nossa função está recebendo isto aqui. Então, é bacana ter isso aí em mente. Chamamos a nossa função que a gente criou logo abaixo. E a gente passou os nossos caminhos. Aqui a verificação se existe, né? Tanto o caminho e a nossa folder, né? A nossa folder e o nosso arquivo. Então, que passa. Então, observou que é muito importante você prestar atenção nesses detalhes. São detalhes pequenos que te traz muito erros, tá, pessoal? Aí depois você me vira e fala, Python é fácil, né? Um K, né? Vai falar merda em outro lugar. Então, bacana. Vamos lá, vamos continuar. Então já temos aí bastante coisa interessante escrita aqui, que a gente criou a nossa base de dados. A gente criou a nossa classe, né, de conexão, criamos ali o nosso construtor, criamos o caminho da pasta, criamos o caminho onde vai estar salvo o nosso arquivo.db, criamos uma tabela com um nome já, depois a gente vai simplesmente chamar ela, criamos a nossa conexão, e o nosso cursor já está aí. Criamos uma função para poder fazer algumas verificações, como foi explicado. Eu já chamei ela aqui. Por que eu não posso criar esta função acima aqui e chamar ela abaixo? Por exemplo, eu pegaria isso aqui e chamasse aqui embaixo. Por quê? Porque senão o código, quando eu for lendo aqui, quando você executar, ele vai cair aqui, certo? Vai cair aqui e não vai fazer essa verificação. Ele simplesmente vai neutralizar isso aqui. Porque se tiver outros códigos aqui, ele vai ler e não vai fazer isso aí. Então, isto tem que ser chamado aqui dentro. Por que tem que ser chamado aqui dentro? Porque quando o meu código vir lendo, ele vai chegar aqui. Se tivesse outros códigos aqui, então ele vai saltar, ele vai pular todos esses códigos, vai vir aqui, vai fazer essa verificação primeiro. Se tiver tudo correto, ele vai vir, vai voltar e vai continuar lendo o nosso código. Por quê? Porque eu quero que essa verificação seja executado antes de qualquer outro procedimento. Beleza, pessoal?
Então, simplesmente isso aí. Bom, vamos criar, então, a nossa tabela e dentro do código, tá, pessoal? Vamos criar agora a nossa tabela se ela não existe dentro do nosso banco de, ou seja, dentro da nossa pasta. Como a gente já fez a verificação aqui, agora a gente já está apto para levar estes dados no banco de dados. Só que, como eu disse, antes de enviar estes dados, eu gosto de já ir no banco de dados e buscar esses dados. Por quê? Porque se você fazer isso aí, se tiver algum erro, algum cadastro com aqueles mesmos detalhes, ele já te dá um erro, ele já para por ali, beleza? É muito importante isso para você não danificar um banco de dados, que é muito importante, beleza? Então, antes de levar estes dados, eu vou criar uma query para trazer estes dados. Vamos entender. Vamos aqui chamar o nosso selfie.nosso connector desta forma aí. Chamamos esta função que eu coloquei aqui, selfie connector. Tá bacana desta forma aí. Se você quiser colocar outro nome, fica à vontade. Todas as vezes quando a gente entra dentro de um banco de dados, é muito importante a gente colocar num try catch, beleza? Então, vamos verificar isso aqui. Bom, então vamos criar o nosso, vamos checar, vamos fazer, como eu disse, vamos checar se essa table existe, né? Primeiro, então a gente vai criar um procedimento para a gente verificar se está aí existe. Se não existe, que a gente cria ela, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos então começar. A primeira coisa que eu quero fazer, como eu disse, é a gente buscar estes dados, né? Que aí ele já verifica se essa tabela existe. Se essa tabela não existe neste ponto de verificação, porque eu não quero criar aqui if blá 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 existe, if blá 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 esta query existe ou not. Então a gente fazendo esta pesquisa antes de inserir, ele já me dá este erro, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um SQL, vai ser igual a o que? String, opa, vamos aqui, F string, aspas duplas, para a gente poder entrar dentro de uma string, beleza? E vamos simplesmente fazer o seguinte, select o que? O name, né? Vamos pelo nome deste produto, que é o mais específico. Se você quiser ir pelo ID, blá, blá, blá. Mas aqui a gente já está fazendo uma questão de verificação se essa tabela existe. Então, bacana. From o que? Vamos colocar aqui, por exemplo, SQLite, desta forma. E pedimos aqui o nome. O que a gente colocou? Master, né? Então, deixamos desta forma. A condição where entra aqui, where o que? Pode ser maiúsculo aqui, tá, pessoal? Que fica destacável para você visualizar de longe. Where o que? Aí vem aquela questão. O que eu coloquei lá em cima? O tipo eu vou fazer desta forma, seja igual, como eu disse para vocês. Deixa eu só dar espaço aqui para vocês não confundir. Como eu coloquei a nossa tabela, se vocês observar aqui, a gente colocou a nossa tabela, cadê? Aqui, né? Essa tabela aqui também, eu coloquei ela errado. O que é? Não tá não. Ah, tá ali, tá no string ali. Pensei que eu não tinha posto. Ok, beleza. Então, como eu disse, que a gente pode criar vários tabelas, como eu coloquei
entre a nossa folder, entre um dicionário, a gente pode colocar mais dicionários de tabelas e de folder dentro daquele mesmo caminho. Então aqui eu já me especifico type. Como vai ter lá os nossos dicionários de folder dentro daquele caminho, então já especifica aqui type, que é o tipo, aonde aquele tipo de tabela tiver dentro do nosso dicionário, bom, é lá que ele vai. Então type agora vai ser igual a o que? Aqui sim eu passo o meu dicionário self. Ponto. Qual é o nome da table? Table, não é isto? Underscore name. Então, tudo que tiver ali dentro daquelas do nosso dicionário de folder, eu tenho ali, né, a nossa DB folder é um dicionário. Talvez eu tenha que categoria folder, depois eu tenho cliente folder, então ele vai naquela específica ali que está o dicionário que tem a tabela name, correto? Ok, beleza. Então, bacana aí, né? Aqui este espaço aqui eu coloquei só para vocês não confundir. Então podemos colocar desta forma. Agora a gente precisa criar o nosso cursor, né? Então vou colocar self ponto o nosso cursor, que vai receber o que? Eu preciso executar esta query que eu estou passando aqui, né? Então simplesmente ele vai fazer um ponto execute, né, para executar. Então execute o que? A nossa query, não é isso? Então passamos aqui SQL, correto? Ok. Agora já está simplificando. Eu vou pedir aqui que o result, né? O result vai ser igual o que? O meu self ponto nosso cursor o que? Aqui simplesmente ele vai fazer o que, pessoal? Quando eu vou buscar algo do banco de dados, né? A gente tem, por exemplo, eu quero ir para um registro específico, eu quero que me retorna só aquilo ali específico. Então eu chamo a função fetch one. Quando eu quero mais registro, eu chamo o fetch all. Ou se você quer especificamente, você pode também chamar os array que você queira. Neste caso aqui a gente vai trazer só este registro aí. Então eu faço um fetch o que, pessoal? One, desta forma aí, chamamos, pronto, resolvido aí, certo? Agora eu posso fazer o seguinte, if também, se este result, né, se ele não existe, ele vai parar por aí, né? Que a gente está fazendo aquela verificação ali desta tabela, né? Então, se ela não existe aqui, que cria ela. Agora, se existe, eu quero que me traga este resultado, né? Então, eu faço esta verificação. Return, porque se não existe, bom, para aí. Agora, se existe, continua, beleza? Então, praticamente é isso aí, né? Então, entendido, vamos enviar, né? Então, a gente está fazendo um quebra-cabeça, né, cara? Verificações. Não adianta você escrever um código bacana sem verificações. Vai dar crash, vai regaçar, como diz o outro, vai dar bode, tá, pessoal? E bode dos perigosos, viu? Então, vamos inserir então os dados, que as verificações a gente já fez. A gente já fez, voltando novamente, já fez verificação de pasta, verificação de caminho do arquivo, já criamos ali a nossa conexão com o banco de dados, já pedimos para escrever esses arquivos, se existe ou não, então que cria. E aqui a gente já está fazendo a pesquisa na tabela
do tipo que está no nosso array. Então, se não existe, que cria. Então, abandonamos aqui. Se caso não existe, ele vai parar aqui. Agora, se existe, então vamos embora, continuar, né? Não pode parar. Indenta o código else. Eu vou usar o else. Então, pedimos aqui que o nosso SQLite, eu podia... Não, vou deixar desta forma aí. Pode ser, vamos criar simplesmente uma query. Vai ser igual a o quê? F para formatar, aspas, no modelo string que eu quero passar, né? Então, no caso aqui, eu já vou especificar diferente, porque a nossa query, ela não é mais select. Select é quando eu quero selecionar do banco de dados e trazer para o usuário. Quando eu escrevo insere, né? No caso aqui a gente vai usar o create, porque a gente está ainda na tabela e não inserindo isso aí por enquanto. Então eu vou criar essa tabela se não existe e inserimos estes dados nessa tabela. Então colocamos aqui create, que é criar o que? Table, que é a nossa tabela, e passamos o nosso dicionário. No caso, eu vou passar como dicionário também. Como eu disse, eu já estou fazendo uma coisa aqui que é bem legal a gente aprender a fazer isso aí. Então, passamos a nossa tabela. Qual é o nome da nossa tabela? Aqui, ó, tá aqui, Ctrl C, e inserimos ela aqui embaixo desta forma, Ctrl V e fecha aspas novamente desta forma aqui, tá, pessoal? Então criamos a nossa tabela. No caso aqui, pessoal, a gente vai fazer desta forma aqui também e outra aqui desta forma, só que aqui eu poderia ter colocado minúscula, né, cara? Deu um crash aqui. Bom, aí agora sim. Bom, então create a tabela. Qual é o nome da nossa tabela? Tá aí. Eis a questão agora, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui eu abro parênteses e vamos passar a nossa lógica. Primeira coisa que eu quero fazer é criar o produto, né? Então, entre aspas, desta forma, vamos criar aqui o nosso produto. Então, podemos colocar product, né? Pode ser product underscore name, que é o nome do produto. Agora, o campo que eu quero especificar, ele vai ser um text, né? Not null, desta forma, vírgula, e agora vem para os demais. Bom, eu poderia dar uma pausa aqui e escrever aqui o que a gente quer, mas eu vou fazer desta forma. A gente pode colocar, no caso, um cost, que é o custo do nosso estoque. Se vocês acompanham os vídeos anteriores aí, a gente criou lá a nossa interface gráfica. A gente vai ter controle do estoque, né? Se o estoque tiver a menos de 5 produtos, ele vai dar um alerta para o usuário ou para o administrador que aquele estoque ele precisa ser reabastecido, né? E temos também a localização. Por exemplo, você tem um comércio, né, ou um galpão muito grande e lá tem várias prateleiras, vários andares, e a gente vai ter a location, a localização aonde esse produto tá. Por exemplo, chega um cliente no seu balcão, você tem, por exemplo, um pneu, você vai colocar ali na busca pneu. Aí você vai ver ali, o pneu tem um que está lá no segundo andar, na prateleira ponto C e por aí vai. Então ele te traz esta localização. Então este custo aí, ele pode ser um campo numérico, né? Por quê? Porque trabalha com decimais, com números, né? Então numeric, desta forma aí. Outra coisa que a gente pode ter também é o nosso preço, né? Então
price desta forma aí. Ele também pode ser um campo numeric, correto? Então, bacana, numeric, isso aí. Outra coisa que a gente precisa de mais campos. Por exemplo, né, eu disse aqui que a gente vai ter localização, né? Então, posso copiar isso aqui para ficar melhor. Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente pode ter a nossa location, né? No caso, então, esta location aí, ela vai receber, pode ser um integer, né, cara? Porque o integer, ele é específico, essa localização, ela tem que ser única. Por quê? Porque imagine se tiver o mesmo produto em duas partes do seu estabelecimento, a não ser que você queira e especifique aquilo ali. Então vai ficar bagunçado o seu estoque. Então a gente pode colocar ele como integer, né? Então, vamos colocar maiúsculo também. Então, integer, né? Ou seja, integer. Desta forma aí. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de outros campos. Por exemplo, a gente precisa de um campo para a gente poder, no caso, eu gostei desta compra, eu posso ter um também para mim fazer tipo assim, uma outra ordem, né? Ou reorder, ou coisa qualquer. Então, coloquei um reorder, né? Que a gente põe? Pode ser o nível, né? No caso, level, ele também pode ser um integer. Vamos pensar mais aqui. Deixa eu ver o nosso front-end. A gente colocou também. Tá faltando aqui o estoque, né? Que a gente vai ter contagem de estoque. Então, vou colocar desta forma o nosso estoque. Ele vai receber. Pode ser um integer, né? Mas no caso aqui eu vou ter que especificar ele. Eu vou ter que passar um default para ele inicializar de 0. Como a gente vai ter... Vão entender aqui, já vou bater por aqui. Como a gente vai ter de 5 produtos abaixo, ele vai levar um alerta para o administrador, a gente poderia colocar aqui até 5, a restrição. Mas aqui a gente não precisa fazer isso, porque a gente vai fazer verificações mais à frente. If, se a nosso estoque tiver abaixo ou igual a 5, a gente já começa a manipular por ali, beleza? Agora, este estoque aqui também, eu preciso fazer o seguinte, antes de prosseguir aqui, como ele vai ter um default de 0, eu preciso especificar ele que ele vai ser um primary, né? Podemos colocar ele como primary key e passamos o que aqui para ele. Então, colocamos desta forma. Vamos aqui e a gente coloca o que como primary key aqui? A nossa tabela. Qual é a nossa tabela? Entre aspas, entre aspas, colocamos aqui o nosso, o que? O que a gente criou aqui em cima? O nosso produto, não é isso? Só que, observe aqui, que aqui eu estou com produto. Só que eu não quero isso aqui. Eu preciso do produto nome, que é o mais, como eu digo aqui, o mais certo, correto, beleza? Então, ele vai ter o produto nome como primary key, beleza? Observe os nossos erros, a nossa indentação. Vamos fazer o seguinte, observe aqui que isso aqui, né, o else, se eu bater aqui, ele vai me trazer aqui, correto? Essa indentação aqui tá perfeita, mas e o resto, tá? Não. Então, vamos começar por aqui. Ele vai entrar aqui e isto aqui vai mais à frente. Agora, aqui, a gente já tem um erro. Eu não quero isto aqui. Eu vou tirar isto aqui também. Isto aqui está errado e está aí. Bom, né? Então, erro. Já vi o erro já. Vamos chegar aqui e vamos fazer o seguinte. Isto aqui vai ficar aqui no nosso try aqui. Faz parte do nosso try, né?
Então tá aí resolvido este problema, né, pessoal? Então isso daqui também vai ficar um pouquinho mais adentro. Então já temos a nossa tabela criada aí, né, cara? Então perfeito. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, pessoal, todas as vezes que a gente vai escrever algo no nosso banco de dados, principalmente aqui no Python, é muito importante que você fecha este banco de dados. Mas antes, se você deixar só desse jeito aí, não vai salvar nada no seu banco de dados. Por quê? Porque quando você vai enviar um arquivo para o GitHub, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um commit, né? Levar. Que bizarro, né? Jogar o GitHub aqui como um coisa, né? Não tem nada a ver, né? Fazer desta forma aqui, que aí fica. A gente pode fazer isso aqui também, que fica mais legal aqui para vocês entender. E eu fecho aqui. Ok, bom, então vamos lá. Vamos indentar o nosso código self. Ponto. Vamos pedir o nosso cursor que executa, né? Então, ponto execute o que? A nossa SQL, correto? Que é a nossa query que a gente está especificando aqui. Vamos pedir que faça a nossa conexão, então, ela seja fechada no banco de dados. Então, self ponto nosso connection. Este nosso connection vai receber o ponto commit primeiro, né, para a gente poder escrever no nosso banco de dados, e depois a gente pode fazer o seguinte. Observe aqui que este coisa aqui, ele tem que entrar. Deixa eu ver onde é que está o nosso try. Ele vai entrar aqui, né, o nosso exception. Só que aqui também está fora de coisa aqui, cara. Tá meio estranho isso aqui, correto? Deixa eu ver aqui, o que tá de errado? Não, aqui tá bacana. Bom, aqui vamos deixar tacar para frente. Só que o negócio é o seguinte, isso aqui tá fora de coisa. Vamos indentar isso aqui. Aí, agora sim. Então, bacana aí. Então, o nosso exception vai receber a nossa mensagem de erro, caso tenha algum erro, né? Então, o nosso except aqui, no caso, isto mesmo, mas eu quero acrescentar esse exception, né? Então, colocamos aqui o nosso exception, ele já pegou aí para mim. De erro que você queira. Se você queira especificar algo aqui, fica à vontade, não tem problema nenhum. Self ponto o nosso connection. O nosso connection vai receber o que? Um ponto. Posso colocar aqui um rollback. Então, se aconteceu algum erro, ele dá um rollback. Eu não sei explicar isso em português. Então, passamos aqui desta forma, chamamos esta função e passamos aqui que ele retorna, né? Então, colocamos aqui return o que? Este erro para a gente saber do que se trata. Agora, como eu disse para vocês, que tudo que a gente escreve dentro de um banco de dados, antes da gente passar para outros procedimentos, é fundamental que a gente fecha o nosso banco de dados. Então, finally o que? Pedimos o nosso self.closed, o que? Vamos fechar o nosso banco de dados, a nossa conexão. Então, no caso aqui, eu vou simplesmente passar o nosso cursor, né? E passamos aqui um ponto closed. Fechamos tudo aí, abandonamos tudo por aí. Então, fica tudo que foi feito até aí, fica tudo salvo e guardado com segurança. Self ponto nosso
connection, o nosso connection vai receber um ponto close também para fechar esta conexão com o banco de dados. E a gente já está apto aí para poder criar o nosso banco de dados. Se eu executar isto aqui, vamos vir aqui, você pode vir aqui, né, para rodar, e pode vir aqui também neste botãozinho aqui. Observe aqui que aqui embaixo a gente não tem nada. Se der algum erro aqui, ele vai mostrar para a gente. Ó, ele já deu um erro do nosso callback, ó, exception ou finally callback, block back, else. Então ele está dizendo aqui que expected, accepted, né? Então a gente colocou o accept, está aqui, finally. Então tá com erro aqui, né? Vamos verificar aqui que este else ele tá fora de indentação. É aí que tá um problema. Para mim tá tudo certo. Porque não. Era para salvar isso aqui. Save. Já sei por quê. Ok, então o problema é que, como a gente executou antes com o problema, ele está dizendo. Aí já até criou aqui. Eu vou deletar este daqui. Na verdade, não tem nada aqui, cara. Eu não sei porque que o meu não tá salvando. Ele tá marcado autosave e ele não tava salvo. Agora ele salvou ali. Bom, a gente criou a nossa função, blá 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 blá. Deixa eu dar uma corrida de olho. Blá, blá, a verificação. Parecendo que eu só tô. Bom, agora eu tô analisando. Tô trabalhando com análise de dados. Que também faz parte da minha trajetória. Soft Engineer. Também faz parte. Eu acho que é porque não estava salvando, que a gente fez a comparação aqui. Este espaço aqui não tem nada a ver. Pode deixar, não é erro. Ele só mostrou aquela comparação ali para mim porque ele não tinha salvado automático. Agora, por quê? Eu não sei, mas eu dei o contra o S, salvou também e eu vim aqui e certifiquei. Pode observar que ele está marcado aqui. Agora, por quê? Também eu já estou em outro computador diferente, né, pessoal? Então tá uma bagaça isso aqui, né? Então... e com o bode ok, tá correto. Tá correto. Vamos verificar. Salvei ou coisei ali. Vamos rodar aqui. Não pode dar erro. Vamos verificar. Aí agora sim. Agora ele deu. Agora sim ele executou. Vamos fechar aqui novamente. E vamos executar. Ok, agora executando sem problema nenhum. Então coisinhas que você pode ficar imprensado aí, tá, pessoal? Aí, ó, tá aí tudo bacana da forma que a gente fez, né? Isso tá aí, perfeito. Então, tranquilo, vamos verificar? Aí, já criou até o nosso arquivo aqui. Beleza, tá bacana ali. Tá de bom tamanho. Tá perfeito aí. Ok, bacana. Então, basicamente é isso aí, né, pessoal? Então, eu vou deixar este vídeo aqui, onde a gente criou, né, toda a nossa classe, né? A gente criou a nossa classe de conexão init, criamos o nosso caminho da nossa pasta DB, criamos o nosso arquivo, lá, ó,
products underscore db.db, que a gente tem aqui? Products underscore ponto db, blá blá blá. Criamos a nossa tabela, criamos a nossa função, chamamos ela aqui, aonde eu quero verificar se essa pasta e este arquivo, se eles não existem aqui, que cria, então façamos elas aqui. E se existe aqui, escreva o que a gente está passando aqui, que é a nossa query, né? Então a gente chama o nosso conector. Primeiro a gente vai no banco de dados, verifica se existe. Se não existe, então que cria, insira os nossos dados lá, executa, né, a nossa conexão e o nosso cursor. Caso contrário, né, que tenha um erro, ele vai fazer um rollback e finalmente ele vai fechar, né, depois que escreveu os nossos códigos lá, tudo bacaninha, tá tudo salvo lá no nosso banco de dados, ele vai fechar a nossa conexão. Então, tipo assim, que ele corta, tá tudo aqui guardado aqui dentro, aí ele já vai começar as outras funções, beleza? Então vou deixar esse vídeo aqui, foi mesmo bem explicada aí a lógica, que eu espero que você entendeu essa lógica com o banco de dados. E agora a gente já pode fazer os nossos métodos de update, método de pesquisa e por aí vai. Então vou deixar esse vídeo aqui para você assistir esse vídeo com atenção, prestar atenção ali no que foi feito, que mais à frente agora vai ser mais rápido e mais fácil, que a gente pode copiar muita linha de código aí, só mudar alguma coisa e bola para frente, tá, pessoal? Então, eu espero aí que você deixe a sua inscrição, deixa o seu gostei, erros, dúvidas, deixa aí na área de comentários, que os nossos amigos podem estar até te atendendo aí primeiro do que eu, né? Não é sempre que eu estou aqui, meu tempo é bem corrido e quando eu estou disponível, eu coloco algo aí para vocês. Então, sua inscrição é muito importante aqui para manter a gente com projetos como este aí, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!